Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 68. Acredite nos outros. Oi, gente, tudo bem? Vamos aí de reflexão sobre algo que eu falo muitas vezes eu escrevo sobre isso. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que todos temos boas intenções, mas que muitas vezes circunstâncias te fazem mudar. Mas lá no fundo a boa intenção existe. Nós fazemos o que fazemos, pois é o melhor que temos naquele momento e naquela ocasião. E saiba que por melhor que sejam as nossas intenções, alguém vai interpretar diferente. Mas isso não é sua culpa. Simplesmente aquela pessoa não conseguiu entender, pois está numa etapa da vida diferente da tua. Não desista de ser você mesmo, porque ainda não achou quem te compreenda. Essa fissura, essa loucura por achar um lugar onde você se encaixe, pode te deixar doente. Ou se você mudar o seu jeito de ser, para que então você seja compreendido, você acabou de se perder. Quando a gente faz muita coisa para tentar se encaixar nos padrões da sociedade, para a gente ser aceito em tal grupo, a gente perde a nossa essência, a gente perde nós mesmos, como nós somos. Eu demorei muito para entender isso. Demorei para ver que somos únicos e é isso que nos faz belos e interessantes. Sim, todos nós somos interessantes porque não existe outro igual a você. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, pode ser muito parecido fisicamente, mas são pessoas totalmente diferentes, certo? Então não existe uma pessoa igual a outra. Todos temos essências diferentes, somos diferentes, e isso que é o legal, e é isso que é interessante. E eu demorei para perceber isso, como muitas crianças e adolescentes, a última coisa que eu queria era ser diferente, mas desde cedo tive muitas peculiaridades, o que me fazia diferente dos padrões da sociedade. Eu dei muito ouvido a isso e sofri muito por conta disso. Porque eu não tinha o corpo, eu não tinha o cabelo, eu não tinha o jeito de ser, o modo de andar, digamos assim, que falavam que era necessário, que a mídia nos vende como o certo, como é aquilo que deve ser. E, infelizmente, isso está em torno de nossas crianças hoje, está em torno dos adolescentes e muitos adultos ainda não amadureceram e ainda são assim. Eu emigrei para o Canadá, para um país novo, uma outra cultura, uma outra língua, e acabei mais uma vez sendo diferente da maioria. E como dizem aqui no Canadá, eu fazia e faço parte em francês eles falam minorité visible, que quer dizer a minoria visível. Sim. Para você se candidatar para uma vaga, para você se cadastrar em sites do governo, dependendo de onde você vai se cadastrar, você tem essa opção para você selecionar se você faz parte da minoria visível. Eu acredito que isso faça parte de dados para estatística e também para preencher cotas de emprego nas empresas. Mas isso acaba te dando uma etiqueta, um título. E que você acaba incorporando. Você sabe que você é uma minoria. Que quando você vai falar, quando você vai agir, muitas vezes você vai fazer diferente. Diferente porque você está numa cultura diferente. Você entrou num país diferente. Então, isso são partes da imigração. Logo que migramos, nós fazemos curso de francês, um curso especial para os recém-imigrados. Então, além da língua, nós aprendíamos sobre a cultura,
do Canadá e do Quebec, principalmente, que eu morava em Quebec na época, o que foi muito interessante. Muita coisa que eles falavam pra gente que as pessoas são diferentes. Por exemplo, no Quebec, eles, sim, o pessoal se arruma, gosta de se vestir para se arrumar, mas eles não ligam tanto para o que o outro vai pensar se ele saiu de pijama na rua para ir no mercado comprar um leite, por exemplo. Eu achava super engraçado e, assim, na minha cabeça eu nunca ia conseguir fazer isso. Mas tanto que esses dias a minha cachorrinha estava desesperada para sair fazer xixi, eu ainda estava de pijama, coloquei minha bota por cima, meu casaco de neve por cima e saí. Saí como os canadenses saem aqui. Então, acabei mudando, mas assim, antes aquilo para mim era diferente. Era muito diferente. Então, eu lembro quando a gente estudava, eu lembro de um professor que falava que nós deveríamos ter muito orgulho do nosso sotaque. Que deveríamos, sim, a cada dia melhorar nosso francês, mas não se preocupar com o nosso sotaque. Porque o sotaque, ele carrega a nossa história, ele mostra de onde a gente veio. E eu queria muito poder reencontrar esse professor e dizer para ele que só agora, quase 14 anos depois, que eu estou conseguindo entender e aceitar isso. Passei muito tempo nesses últimos anos tentando esconder o meu sotaque e as minhas diferenças, mas não é fácil esconder o sotaque. Como é que você faz? Você tem sotaque. Os novos imigrantes sabem que aquela ideia, sempre passa aquela ideia na cabeça. Nossa, eu sou muito mais inteligente em português. E apesar de ter muita gente querida que vai elogiar o teu esforço para falar francês, muitos farão um esforço para não te entender. Vai ter sim, infelizmente, aqueles que vão discriminar, que vão falar, nossa, não consigo entender nada. Aconteceu um episódio comigo numa loja que eu fui comprar uma bota e eu pedi a bota eu escolhi a bota e pedi a bota para a menina eu não entendi. Eu repeti e expliquei o que eu queria dela. Eu não entendi. Aí, mais uma vez, e eu, assim, tenho paciência, é difícil eu estourar, mas eu falei de volta com toda a calma, e isso eu já tinha, gente, 10 anos de Canadá e por aí. Então, assim, eu sei que eu falo francês, eu sei que eu sou super bem entendida, não tem problema, vou ter meu sotaque forever, para sempre. Mas eu tava falando com ela, e na terceira vez ela falou, eu não entendi. E aí eu entendi a reação dela, eu vi que ela realmente não queria me entender. Até que eu falei assim, qual parte da frase que eu falei que você não entendeu? Ela, só um momento, eu tô indo buscar. Então ela voltou, ela foi e buscou, ela viu que não ia conseguir muito mais de mim depois daquilo. Mas assim, como tem gente muito querida, fala, nossa, teu francês é muito bom, eu queria poder falar outra língua que nem você fala francês, que maravilha. Então assim, tem de tudo. Mas esse meu medo de falar, isso resultou para mim em muitos momentos de silêncio, porque como eu falei, como a gente não tem como disfarçar o sotaque, simplesmente eu não falava. Eu não me expressava a minha opinião, eu estava numa roda de amigos, de pessoas, eu simplesmente ficava quieta, de vez em quando eu dava uma opinião, e isso foi muito ruim para mim, porque eu não era a Andrea que eu sou numa conversa em português, com meus amigos em português, eu não era a mesma pessoa do que eu era num grupo que só falava francês, ou hoje num grupo que fala só inglês. Porque eu vou me esconder atrás do meu sotaque e não vou querer falar. Porque eu quero que a conversa flua e ela não pare. Em algum momento fala, nossa, mas teu sotaque, você vem da onde? Mas enfim, eu demorei e hoje eu vejo que isso me gerou muita experiência. Eu perdi, talvez, muitas oportunidades por não ter me esforçado, não ter tido a coragem de continuar falando. Mas, enfim, é aí que reforço que a experiência gera maturidade. E hoje, faltando apenas alguns dias para o meu aniversário de 40 anos, eu consigo ver as áreas da minha vida que eu me sinto mais madura. E posso dizer que essa é uma delas. Hoje eu vou falar, talvez em inglês eu ainda esteja amadurecendo essa parte, porque apesar de eu ter aprendido inglês antes do francês, o francês ainda é a língua mais forte para mim,
No francês eu não vou ter medo nenhum de comunicar, de me falar, e no inglês eu ainda tenho, apesar de falar bem, de entender super bem, eu vou me travar. E eu estou amadurecendo nessa parte. Então é importante a gente entender que a gente tem esse processo dentro da gente. A gente não se culpa tanto, a gente não se cobra tanto. E por isso que a ideia do podcast de hoje foi sobre ser você e acreditar nos outros. Porque quando a gente faz o exercício de acreditar nos outros, a gente acaba acreditando mais em nós mesmos. Porque a gente percebe que se um dia a gente fez alguma coisa que a gente não tá feliz com o resultado, é porque era o melhor que eu tinha naquele momento, era o que eu podia fazer naquele momento. E isso é com as pessoas, com as outras pessoas. Então, quando a gente começa a acreditar mais nos outros, e tenho certeza que muita gente vai pensar aí, nossa, pensei em algumas pessoas que eu não vejo esperança. Mas acredite, porque o processo de amadurecimento dessa pessoa ainda tá mais demorado, talvez, ou menos esforço, ela esteja fazendo menos esforço para esse amadurecimento, mas enfim, é o que ela pode fazer, é o que ela pode fazer com o que ela tem naquele momento. Então, seja você mesmo, seja sincero com as tuas vontades, com os teus ideais, com os teus valores, e você vai ver isso mais nas outras pessoas. Se a outra pessoa ainda não consegue entender o teu jeito de ser, o teu jeito de agir, teu modo de vida, é porque ela tem um outro modo de vida que para ela é o certo. Mas entenda aquela pessoa, ela não teve outras experiências. A gente acredita nas coisas que a gente passou por experiências. Então aceite, acredite nas pessoas que elas têm o poder de mudar, que elas conseguem, que elas estão amadurecendo com o tempo. E não queira apressar esse processo. Não queira que isso aconteça da noite para o dia. Tudo tem seu tempo. E você vai conseguir perceber isso com coisas rotineiras. Tem aqueles que lidam com o estresse de uma maneira mais fácil que os outros. Uns conseguem manter disciplina, outros não. Isso não quer dizer que aquele que não consegue, ele não quer. Ele só ainda não amadureceu, não chegou lá ainda. Eu acredito nas pessoas e na sua capacidade de crescer e melhorar. Eu acredito que todos nós queremos progredir, viver a nossa essência, viver o nosso eu verdadeiro. Então seja você e acredite nos outros. E então o mundo ficará cada dia mais bonito. Eu acredito em você. Até mais, tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!